definir o resultado do jogo, e aí tem algumas questões aí que a gente leva em consideração para isso. A gente alertou que o Atlético procura usar a vantagem desse começo de jogo sempre, porque ele tem uma condição particular de campo, né, que sempre demora os adversários se adaptarem. E a gente cometeu erros em excesso. A partir dos 20 minutos para frente, a gente começou a encaixar um pouco mais o jogo, fizemos a mudança no segundo tempo, tivemos domínio completo do jogo no segundo tempo. Eles, obviamente, tiveram chances no contra-ataque, mas o domínio foi todo nosso. Tanto é que a gente teve 70% de posse de bola, trocamos quase 600 passes, enquanto eles trocaram 200 e pouco. É evidente que os números, não estou usando eles para explicar os resultados, né? Para explicar o domínio que a gente teve, mas não conseguimos ser felizes nas conclusões. O Santos fez grandes defesas, principalmente em chutes de fora da área, porque eles fecharam bastante. É um resultado muito ruim para nossas pretensões, devido a um início de jogo muito ruim, desastroso que a gente teve. Barbieri, quanto ao posicionamento do Paquetá, a segunda derrota do Flamengo, em que o Paquetá não estava disponível contra o Cruzeiro, e nessa ele joga um pouco mais avançado, quer dizer, ele fora da sua função, desde que o Flamengo começou a utilizar um pouco mais recuado à frente do Cuejá. Esse jogador é fundamental para essa forma de jogar do Flamengo, um jogador de segurança para proteção ali de todo o sistema defensivo, na sua opinião? E aí eu queria emendar, pedir para você fazer uma análise da atuação do Arão nessa partida. O primeiro jogador, o Paquetá hoje é um jogador convocado para a seleção brasileira, faria falta em qualquer time do Brasil, em qualquer circunstância. O posicionamento dele não esteve alterado em relação a jogar mais avançado ou recuado. O que aconteceu foi que ele jogou mais do lado esquerdo hoje, normalmente onde joga o Diego, e o Arão começou mais pelo lado direito, mas o posicionamento era o mesmo. Eu acho que a gente, como equipe, como eu disse, cedeu muito fácil os gols no início, demorou a se encontrar no jogo. Fica até complicado eu fazer uma avaliação individual do Arão com esse início. O Arão teve que sair depois, no intervalo, porque a gente precisava buscar o resultado, precisava criar alternativas, né, para tentar, enfim, diminuir o placar, tentar reverter o placar. Não tenho como fazer uma avaliação individual em função desses 20 minutos que a equipe toda não conseguiu se comportar bem. O Barbieri, os desfalques de hoje, de alguma maneira, prejudicaram no seu esquema ou foi a questão do próprio jogo e mais mérito do Atlético? Boa tarde. É claro que a gente sempre sente falta dos jogadores que vêm atuando, mas nós já tivemos essa situação em outros momentos e também já conseguimos os resultados. Eu acho que tem mérito do Atlético, que é uma equipe completamente diferente, né? Depois da parada da Copa do Mundo, então é até complicado as pessoas às vezes quererem comparar os resultados. Mas o seu adversário direto teve um resultado contra o Atlético, mas era outro Atlético, né? A gente sabia que ia enfrentar outra equipe. Então é evidente que tem méritos. Tem a situação que eu falei que também mérito do Atlético de saber usar o campo a seu favor no início, sempre é uma dificuldade, né? Eu não posso jogar num campo de 110 por 74. Porque todos os campos têm que ter 105 por 68. Então, a partir do momento que você atua num campo diferente, passa a ser uma vantagem. Maior ou menor, mas passa a ser uma vantagem, né? Eu acho que faltou a gente ter mais equilíbrio para não ceder essa vantagem ao Atlético. Depois, a partir do momento que a gente se encontrou no jogo, eu acho que a gente fez um bom jogo. Tanto é que no segundo tempo, volto a dizer, o Atlético teve chances nos contra-ataques esporádicos, mas não conseguiu nos apertar. Nós tivemos domínio do jogo e criamos chances para poder fazer os gols. O Santos foi muito bem, outras a gente pecou na finalização. Acho que o segundo tempo foi mais o jogo que a gente deveria ter feito desde o início, mas não fomos capazes. Boa tarde, Barbieri. O Flamengo agora tem um tempo para focar um pouco mais no Brasileirão. São 2 jogos em sequência contra a Vitória e América Mineiro. Tendo visto o resultado negativo de hoje, gostaria que você comentasse a respeito do que a equipe precisa evoluir ainda na competição para o segundo turno para continuar na luta pelo título. Para começar um outro turno,
A gente teve um desempenho bom nesse primeiro turno, não conseguimos terminar primeiro, mas terminamos entre os primeiros, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. Desde o início do campeonato, a gente vem dizendo que pouco importa quem lidera a competição no início, mas sim quem está em primeiro na última rodada, continua sendo o nosso objetivo. A gente tem ajustes para fazer como qualquer equipe, então eu sempre acabo repetindo isso, tanto nas derrotas quanto nas vitórias. Existem pontos positivos que a gente tem que saber explorar, tem que saber potencializar, e outros pontos negativos que a gente tem que atacar. Eu acho que, em especial hoje, os primeiros 20 minutos, volto a dizer, determinaram o resultado, e depois ele ficou largo demais, o Atlético ficou numa situação confortável se protegendo lá, e a gente não conseguiu criar chances. Quando criou as chances, não conseguiu concluir bem a gol. Barbieri, boa tarde. Eu queria que tu falasse um pouco da questão da fragilidade do lado direito da defesa, que hoje foi muito evidente nesses 20 minutos, como você falou, e coincidentemente ou não, foi uma área onde você fez duas inversões, praticamente. Como tu disse, o Arão jogou por ali, o Paquetá foi para o outro lado, e o Tuller ficou por ali e o Léo do outro lado. Até que ponto isso pode ter sido determinante para esse início tão ruim? E isso ali do lado do Rodinei, que não é de hoje, que tem tido espaço, tem dado espaço, enfim, fala um pouco dessa questão. Boa tarde. Não, primeiro, foram 2 gols de bola parada, né? É uma situação que a gente não vinha sofrendo gols. Então a gente tem que frisar isso. Dos 3, 2 foram de bola parada. Uma teve uma falta do Rodinei, que eu até entendo que não foi, porque o Atlético está mais adaptado. O jogador esperou o kick da bola, esperou o contato do Rodinei para cair, mas tudo bem, mas foi um gol de bola parada. Depois o gol de escanteio, teve um gol sim que saiu por esse lado. Eu preciso avaliar com calma, preciso rever o jogo para ter uma posição. Agora, no jogo de quarta-feira, o Rodinei foi super elogiado. Tanto é que o Everton, convocado à seleção brasileira, com muito mérito, um dos melhores atacantes do Brasil, não criou nenhuma jogada. Então, eu estou repetindo isso constantemente. Eu acho que a gente tem que ter serenidade e avaliação. Ele não pode ser um bom jogador na quarta-feira contra um grande atacante e 3 dias depois ter uma série de deficiências. Eu acho que a equipe como um todo não se comportou bem e talvez tenha aparecido por aquele lado algumas deficiências, como você citou. Mas isso a gente tem que sentar, tem que avaliar, tem que rever os lances com calma, porque não é coerente, não seria correto responsabilizar um único jogador, né, pelos erros que nós cometemos. Acompanhamos então as palavras do técnico do Flamengo, Maurício Barbieri.